É. Então vamos lá, vamos começar mais uma aula aí, né? Tudo bem, oitavo ano? Vamos lá então, nós vamos falar hoje com um tema de artesanato, tá? É o PET da semana PET 3, né? Da semana 6, né? Então nós vamos falar sobre o artesanato, né? Falar rapidamente aqui é bem simples, né? Então, ó, a breve apresentação eu vou lendo aqui e nós vamos destrinchando juntos aqui. Muitas vezes chama-se artesanato objetos utilitários feitos com uma técnica manual. Então, vamos falar aqui que isso aqui já vai ajudar. Porque nós vemos, por exemplo, quando você vai na praça, aqui mesmo em Cataguases, quando você vai ali na praça, aí tem muito artesanato ali. Vocês vê muito peça utilitária. O que é peças utilitárias? É vasinhos, né? Vasos, é, talvez moringas, né? Aquela coisa. Às vezes a pessoa faz copo de barro, às vezes aquele puxa-saco, né? Que você põe ali os sacos de mercado e vai puxando ali, né? Então tem muito disso. Então vamos continuando aqui, né? O artesão, indivíduo que faz o tipo, é esse indivíduo que faz o trabalho, ou seja, o artesão, o nome, quem faz artesanato chama-se artesão, né? Adquire sua habilidade em geral com parente, um mestre ou uma pessoa da velha comunidade, mais velha da comunidade. O que quer dizer aqui é que essa pessoa geralmente, às vezes a pessoa aprende por autodidata, né? Porque às vezes ela começa também alguma coisa, fazer biscuit, né? Então eu tenho uma amiga minha que ela faz biscuits, ela faz artesanato, né, de biscuit. E ela foi aprendendo, né? E ela foi fazendo bonequinhos, né? Ela faz esculturas em biscuit também. Existe essa parte também, né? Que são o biscuit é uma massinha que com ela você faz, ela endurece depois de um tempo. Então com ela que você faz aqueles enfeites, sabe? Imã de geladeira, bonequinho, né? Você pode fazer aqueles bonequinhos para bolo de casamento que fica ali em cima, dois bonequinhos ali. Então, aquilo ali a massa de biscuit. Geralmente é uma massa de biscuit, né? E vamos continuar. Ó, a produção, né? A produção é determinado. É... Não, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Meu óculos aqui. Desculpe. Quando eu tô lendo assim, embaralha tudo aqui. A tela aqui é maior, por isso que eu fico olhando para cá assim, porque eu tenho duas telas aqui. Ó, a produção de determinado tipo de artesanato pode ser mantida por motivações de origem religiosa, social ou mercado. Por exemplo, se um trabalho não é vendido, ele deixa de ser produzido e o artesão passa a se dedicar a outra peça né, ou até mesmo a outra atividade. Ao contrário dos bens de consumo, que são produzidos pela indústria em grande escala, as peças de artesanato são feitas uma a uma. Então vamos por partes aqui. Igual ele fala aqui, ó, a produção é determinado pelo tipo de artesanato, pode ser mantida por motivações de origem religiosa, social ou mercado. É igual quando você vai, se você for na Praça Santa Rita, né? Quando tem lá o, a feirinha. Muitas vezes na Praça Santa Rita tem artigos da Santa Rita que é produzido ali, ou seja, por isso que fala motivo religioso ou social. Às vezes vendem coisas, lembrancinhas de Cataguases, né? Sempre uma caixinha escrita Cataguases e sempre tem um desenho do Humberto Mauro ali, né? Alguma coisa representando o cinema de Cataguases. Então tem sempre isso, é isso que o texto está querendo dizer. E aqui está, ao contrário dos bens de consumo são produzidos, né, que são produzidos pela indústria em grande escala, as peças de artesanato é feito uma a uma. Artesanato assim, porque é um tipo de, vamos falar assim, é uma industriazinha pequena, né? As pessoas vão fazendo, mas não faz aquela em alta quantidade. Por exemplo, às vezes uma indústria faz 10 mil peças ou até mais
por dia, né? E o artesanato, o artesão, ele vai fazendo uma a uma. Às vezes ele fez aquela peça hoje, faz outra amanhã, ele vai fazendo, ele vai trabalhando ali, principalmente se for escultura, né? Se você pegar os escultores de pedra-sabão, por exemplo, geralmente eles vão trabalhando ali na escultura, ali durante dias ali. Às vezes tem coisas que ele faz num dia, mas tem, dependendo da obra, ele leva 3 dias ou até mais tempo, né? Dependendo do tamanho. Então, é isso que isso quer dizer, porque enquanto uma indústria pode fazer em altíssima escala, em várias quantidades, eles fazem uma a uma ali. Por exemplo, vai fazer uma escultura de uma santa, né, de uma estátua, então ele vai ali, fica ali um tempinho ali e fez. Já a máquina não, a máquina trabalha com resina, já faz o molde, já trabalha com tudo mais rápido, né? É isso. Agora vamos aqui, ó. As produções artísticas, que costumam ser chamadas de arte popular ou artesanato, estão em geral ligadas a aspectos físicos de região, né? Aspectos físicos de uma região. Ou seja, aqui em Cataguases tem um jeito, igual eu dei o exemplo, que aqui faz umas caixinhas que tem o nome Cataguases, foto de Cataguases ou foto do cinema de Humberto Mauro, né? Dos pôsteres do cinema do Humberto Mauro. Sempre tem ou ligado à igreja Santa Rita, né? Por causa da feira ali na Santa Rita, né? Então, geralmente por isso que é essa ligação da região. Aqui vai dar um outro exemplo, ó. Exemplo, onde o bairro, né? Onde há barro em abundância, é provável que exista produção de objeto de cerâmica. E onde há fibra natural, né? Natural de coqueiro. Desculpa, gente. Onde a fibra natural de coqueiro, pode ocorrer artesanato de cestaria. Aqui é um exemplo diferente do que eu falei. O que ele quer, nesse exemplo, ele, na verdade, ele está dizendo de material, né? É o recurso. Por exemplo, aqui em Cataguases eu vejo muitos objetos trabalhados com madeira e pano, né? Tecido, muito tecido. Aqui temos a fábrica de tecido. Trabalhamos muito com tecido e madeira também, né? Muito mais tecido e madeira, né? Mas também eu vejo muito objeto de barro também. Então, às vezes, o que acontece? O que acontece em si, pelo menos nesse exemplo aqui, que quer dizer na questão de material. Pode acontecer isso, mas eu já vi muito material variado aqui em Cataguases, né? Porque, na verdade, o artesão trabalha com qualquer material variado. Ele pode trabalhar até com... Ele pode esculpir até com garrafa PET. Ele pode fazer trabalhos de artesanato com garrafa PET, né? Mas aqui no caso aqui ela está dizendo que, por exemplo, é igual lá no Nordeste. Dependendo onde lá no Nordeste você vai, você trabalha muito com argila. O Nordeste trabalha muito com argila. E, né, aqui em Minas, por exemplo, se você vai ali perto de Ouro Preto, é mais pedra-sabão, escultura com pedra-sabão, né? Então, olha, vamos lá. O artesanato mineiro, agora é com a gente, né? O artesanato mineiro é uma marca registrada do estado. A produção sai das mãos de mais de 250 mil artesãos, ou seja, Minas Gerais tem mais de 250 mil artesãos, né? E, como dito anteriormente, os produtos assumem uma identidade cultural diferente, de acordo com a região. Argilas, fibras vegetais, chifre, madeira, metal, papel, pedra, tecidos e couro. Frequentemente são trabalhados em todas as regiões de Minas Gerais, mas os principais destaques do estado são os materiais e lugares que listamos nesta matéria. Ou seja, aqui eles vão listar os principais. Eu já falei de Cataguases, nosso aqui, né? Mas nosso trabalha muito com madeira, argila, né? E tecido. Tem mais outros materiais, tá? Mas é os que eu vejo em abundância aqui nosso. Agora, vamos falar aqui sobre igual a região de Ouro Preto. Agora vamos falar dos artesanatos em algumas regiões de Minas Gerais, tá? Por exemplo, pedra-sabão em Ouro Preto.
Essa, gente, aqui, então o que a gente vai ler aqui? É as matérias-primas. O que é a matéria-prima? Se vai usar barro, se vai usar madeira, né? No caso aqui, eles vão usar pedra-sabão em Ouro Preto, né? A pedra-sabão é um material versátil, com que se fazem desde joias e panelas. É extraída desde o século XVIII das jazidas de Santa Rita de Ouro Preto. Tradicional feira de artesanato do Largo do Coimbra reúne todos os dias mais de 50 expositores em frente à Igreja de São Francisco, em frente à Igreja de São Francisco de Assis, com boa variedade de produtos. Isso aí é o seguinte, gente, ó, essa aqui é a pedra-sabão. Vou dar uma ampliada, né? Porque senão a gente não vamos falar sobre ela. Eu espero que vocês estejam vendo aqui. Olha. Tá vendo? É pedra, né? Só que eu vou falar pra vocês assim. Vocês falam, nossa, é escultura e pedra e tal. Por que chamam pedra-sabão? É um nome engraçado, mas é por quê? É porque ela é fácil de esculpir, tá? Ela é uma madeira, ela é macia, por isso que chama de pedra-sabão. Ela é uma pedra macia para esculpir, né? Para trabalhar ela é muito mais fácil, por isso que chamam de pedra-sabão. Aí falar, ela é versátil, uma pedra, é porque ela é macia, tá? É porque qualquer escultura que você vai fazer, toda escultura, você tem que escolher uma pedra, né? No caso, essa aí é uma escultura de subtração, que fala, que é quando você vai tirar. Você não faz igual na massa, que é uma escultura de adição. Você põe massa e vai modelando, não. Esse tipo de escultura com pedra é chamado de escultura de subtração. O que acontece? Quando você vai mexer com ela, se você bater, por exemplo, você vai fazer uma peça, você está batendo ali, se você bater errado, quebrou, perdeu tudo. Entendeu? A de subtração é essa, você não pode errar, né? Você está tirando ali a pedra e não tem como você pôr. Já a escultura em barro, ela é de adição, você vai adicionando, você pode adicionar. Entenderam? Espero que sim. Qualquer coisa vocês me mandam uma pergunta, né? Então, essa parte aqui é isso, tá? E um destaque muito interessante. A pedra-sabão, ela então é escolhida por ser uma pedra muito macia, né? Ela é, em termos assim, macia, né? Que eu tô falando, é mais fácil para o escultor trabalhar. E quem é um dos mais conhecidos é o Aleijadinho, né? Um dos escultores famosos de Minas Gerais, chama-se Aleijadinho, né? Do Barroco Mineiro, né? Então vamos lá. Agora é estanho. O estanho, gente, é tipo um metal, ó, tá vendo? Ó, você lembra assim, parece até uma prata, né? O estanho, geralmente, ele fica em componente de... todo aquele componente que faz solda, sabe? Eu não sei se vocês conhecem esse ferro de solda, mas estanho, ó, tá presente nos celulares, tá? Lá dentro. Dentro de computador, dentro de celular, computador, qualquer equipamento elétrico assim, também às vezes você vai usar solda, ferro de solda, vai fazer soldagem, usa-se o material, aquele material que faz solda, se vocês já viram, quando a pessoa vai, por exemplo, consertar um aparelho, vai consertar um celular, aí ele tem que dar uma soldinha ali, aquele material que ele está soldando é o estanho, tá? É um metal, tá? Olha, veja, tá vendo? Lembra até um pouco falar aqui em grosso modo, lembra lembra uma prata, né? Só que o estanho é bem macio, né? Para trabalhar, que eu lembro, o estanho é muito macio. Tá vendo? Ó, é o estanho. Então tá aqui, ó. É São João del Rei. O estanho era sinônimo de luxo nas casas coloniais brasileiras no século XVIII. Né? Ou seja, lá no tempo do Tiradentes, né? Lá no tempo ainda, século XVIII ali, então ele era muito famoso. Mas, aos poucos, o material foi substituído por outras opções, como porcelana. Isso, gente, se explica porque antigamente no Brasil,
o comércio, assim, o Brasil era colônia, né? Século XVIII, o Brasil não era independente, ele era colônia. Então, as pessoas elas acabavam muito trabalhando com estanho, porque trabalhava aqui tinha as casas de fundição, tinha tudo, então era feito meio que aqui mesmo. Já depois foram aparecendo a porcelana aos poucos. Por quê? Porque não tinha opção. Aqui os reis de Portugal deixavam o Brasil muito fechado. O Brasil não fazia comércio com o exterior, a não ser com Portugal, né? Então era tudo muito complicado. Mas só para vocês saberem por motivo de curiosidade, né? Então era assim. Aí o responsável por resgatar foi o inglês John Somers, que em 1968 abriu uma fábrica em São João del Rei para confeccionar produtos de estanho. Ou seja, depois em 1968 veio esse inglês, né? Com certeza gostava muito de história, né? E ele veio para o Brasil para montar essa fábrica de estanho aqui, para voltar a fabricar produtos em estanho aqui, né? Então, além disso, no estabelecimento que leva seu nome, é possível conhecer o processo de produção e adquirir jogos de chá e jarras de estilo medieval. Então, quer dizer, o John Summers, então, ele coloca até coisas da cultura medieval, cultura inglesa, né? Lá. Então, ele coloca até coisas assim, da cultura europeia, assim. É claro, Minas teve colonização portuguesa, mas aqui teve que gerar o barroco gerou um movimento próprio por não ter muito contato lá fora, né? Por ser um país mais um país não estava sendo uma colônia muito fechada, então por ter pouco acesso nós acabamos desenvolvendo o barroco mineiro, né? E nossos estilos, né? Mas aí o John Summers também traz outras inovações aqui, né? Trouxe, né? Outras inovações que é até também jarra com estilo medieval. Ó, cerâmica, Vale do Jequitinhonha. Na porção norte do estado, a região é conhecida desde 1970 pela produção de cerâmica, né? As mulheres chamadas de paneleiras recorriam ao barro para gerar renda para sua família. Em princípio fabricavam itens como moringas e vasilhas. É por isso que elas chamam paneleiras, né? Elas faziam panelas de barro, aquelas panelas de barro, né? Você faz, né? Mas depois passaram a criar também objetos de decoração. A arte hoje é distribuída por comerciantes e pode ser encontrada em outras cidades mineiras. Ou seja, hoje elas fabricavam muitas peças antes, artesanatos assim de caráter utilitário, né? De caráter utilitário. E agora elas fazem também enfeite, tá vendo? Elas fabricam enfeites para as casas. Então, se você quiser comprar lá uma arte que é feita ali para as moças do Vale do Jequitinhonha, né? Então elas também têm agora, estão fabricando as artes delas lá para vender, né? Madeira de bichinho. Nome engraçado, mas esse nome é feito porque são esculturas, pessoal, feitas. Deixa eu ver. Ah, não, bichinho é o local. Madeira, bichinho, né? Acho que é bichinho o nome do local. Achei que era madeira, de madeira bichinho, né? Mas é porque nos anos 80, bichinho, né? A cidade. É engraçado, né? Nome engraçadinho. Distrito de Prados mantinha-se pela agricultura e pecuária, com a cobertura da oficina de agosto, né? Não, com a abertura da oficina de agosto. Em 1991, meu Deus, onde eu tô com a cabeça, né, gente? Eu tô meio. Eu dei uma coisa aqui. Pera aí, vamos continuar a aula, né? Então, abriram a oficina em agosto de 1991, né? E espécie de coletivo que promove o artesanato local. O local passou a produzir móveis e esculturas feitas de madeira de demolição. Ah, vou te explicar aqui, gente. Ó, tá vendo? Madeira de demolição. Vendidos e vendidas em lojas dali até o exterior.
Gente, madeira de... Então a matéria-prima deles, né, lá em Bichim, é a madeira de demolição. Madeira de demolição, gente, é madeira assim, geralmente é de local que até o nome fala, demolição. Às vezes era a porta que era de uma casa, e aí eles resolveram criar outra coisa, né? Resolveram fazer escultura com matérias-primas que iam ao lixo, por exemplo. Às vezes uma pessoa tinha lá uma mesa, né? Uma mesa antiga que não usa mais, ou a mesa já está quebrada, quebrou ali, fala, vamos jogar no lixo. Fala, não, vamos reutilizar essa madeira aqui, né? É assim que é falado, eles vão reutilizando o produto ali, né? Para fazer outra coisa, né? A muda, né? Então, gente, vamos lá para as atividades. Olha só, observe a imagem e responda. Qual tipo de matéria-prima foi utilizada? É uma pergunta bem simples, né? Aí vocês vão responder se é de estanho, se é de pedra-sabão, de barro, fibra de palha. Na segunda, com relação às características do artesanato, é correto afirmar. Ou seja, o que ele está perguntando? É certo afirmar? O que é certo afirmar aqui com essas características? Letra A. O artesanato é menos importante que o trabalho artístico industrializado? Letra B. O artesanato tem talentos da memória popular, né? Não, desculpe, gente. Letra B. O artesanato tem elementos da memória popular, pois a matéria-prima é retirada da própria região? C. Para fazer artesanato é preciso ter formação acadêmica. D. O artesanato brasileiro tem as mesmas características em todas as regiões. E 3. Faça uma pesquisa sobre a característica da pedra-sabão e cite um artista que trabalha com este material. Essa 3 aqui, praticamente, se vocês viram na parte aqui que eu falo da pedra-sabão, no vídeo, né, quando vocês viram o que eu falei, eu já falei o nome do artista, né, e já falei as características da pedra-sabão, né. Eu já falei o porquê que chamam ela de pedra-sabão e falei qual é o nosso artista importante, né. Então, o que vocês podem fazer? A frase do Pablo Picasso aqui. Então, olha, pessoal, essa aula é isso aqui, tá bom? Espero que eu tenha conseguido falar com vocês, né? Ser claro, né? Para vocês entenderem a questão do artesanato, né? O artesanato também é principalmente, gente, a diferença, você falasse assim, mas professor, qual que é a diferença de uma arte para o artesanato? Uma das grandes diferenças é que o artesanato ele tem um caráter funcional, né? Geralmente a pessoa também fabrica ali, moringas, brinquedos, enfeites, né? É diferente de uma fábrica, né? Porque eles fazem um a um. Já a arte, ele não busca assim vender, não é que ele não busca vender, ele busca, mas ele tem uma diferença. Ele faz coisas que às vezes você não vai ter sentido. Ele vai pintar um quadro só de azul porque ele quis pintar. Ele vai ter mais liberdade, né, de criar. Mas geralmente o artesanato, a pessoa cria vasos, vasilhas, estátuas, né? Por quê? Porque estátua para enfeitar minha casa, ou cria estátuas de santo, ou cria várias outras coisas assim utilitárias. Utilitárias que eu falo que às vezes a pessoa quer pôr um enfeite na casa, né? Ou às vezes a pessoa quer fabricar um copo ali para beber alguma coisa, igual nós vimos aqui, ó. Tá vendo, ó? A escultura utilitária, tá vendo, ó? Estanha, vasilha, as bonecas, às vezes você vai falar, mas essas bonecas não é no utilitarismo? Eu falei, sim, porque elas têm a função de fazer ali, de um enfeite, elas têm uma função, entendeu? Como um enfeite, aqueles pendurador, que eu falo com vocês, que tem um puxa-saco, aqui em Cataguases tem umas caixinhas para guardar as coisas, né? Tem sempre um quadrinho, né? Ela sempre tem alguma coisa. Já a arte, ela já tem uma, como é que se diz? Ele tem uma liberdade a mais, então. Ele pode fazer a arte, às vezes bebe muito do artesanato, mas também eles podem fazer coisas não utilitárias, não é? Então é isso, né? Eu espero que eu consegui esclarecer, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar, né? Pelas redes sociais, né? No Facebook, no nosso
escola também nos nossos contatos, né, nas redes sociais, no WhatsApp, né, e tudo mais. Então, pessoal, fiquem com Deus e bons estudos.